Olá Brasil, esse aqui é o podcast O Queijo e os Vermes em sua primeira edição. E em nossa primeira edição falaremos de política. Depois eu edito aí depois. Eu tiro a faixa. Começou já. Beleza. Olá Brasil, esse aqui é o podcast O Queijo e os Vermes, é o primeiro episódio do podcast. Meu nome é Bronson, eu tô aqui com o meu amigo Norton. Fala aí, Norton. E aí, galera, beleza? Então, Norton, o que é que a gente tá fazendo aqui? O que é que a gente vai falar hoje aí? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Bolsonaro, né? Esse novo presidente aí da gente, a partir de 2019, né? E como começou ali a sua relação com a mídia, né? Principalmente o CQC e o Super Pop. Foi ali onde começou tudo, né? Pop, né? Super Pop. Onde o futuro do Brasil estava definido e a gente não sabia. Pois é, cara, ele tava crescendo as coisas, a gente nem suspeitava, cara. Enfim, aí depois a gente vai falar um pouco o que vem a ser o PSL, né? É o partido do Bolsonaro e que também tem uma vida... Hoje o PSL é o segundo maior partido do Brasil. Pois é, isso mesmo. Se você, se ano passado você dissesse que o PSL ia ser o segundo maior partido do Brasil, tinha muita gente que ia rir, não ia rir não. Assim, eu chamava você logo de maluco. Pô, PSL, segundo maior partido. Impossível, né? E sem a ajuda do MDB, né? Que é uma coisa mais... que é mais novo nessa nova república. O MDB vai ficar fora do governo, aparentemente, né? Eu acredito que não. O que é que tu acha? Cara, eu também acho que não, viu? Uma hora ou outra vai aparecer um nome aí desses caras. Vai, não tenho dúvida. Já tem os caras do DEM, né? Aquele Onyx Lorenzoni DEM. Fisiocrático nesse sentido. Mas então, sim. É o famoso centrão, né? É o centro a mais à direita que eu já conheço. Pois então, esse aqui é o nosso primeiro podcast e que já queria pedir desculpas a quem tá ouvindo aí, quem vai ouvir no futuro aí, porque a gente tá gravando aqui totalmente precário aqui. É um podcast pobre mesmo. É um pobrecast, né? Seria um bom nome. Pobrecast, né? A gente poderia mudar o nome para Pobrecast. A gente tá um pouco atrasado também, né? A gente tá entrando nessa quando o pessoal já tá meio que abandonando essa de podcast. Pô, pior que acho que não, eu tô vendo um monte de podcast aí, um monte de cara aí do YouTube indo pra podcast, pô. Não, de fato, realmente a gente tá entrando numa nova era agora, né? A gente não sabe como é que vão ser as coisas, né? Quem sabe, né? Mas a gente vai falar da relação. O que é que a gente poderia falar para iniciar dessa relação? O que é que tu poderia trazer para mim? Então, eu fui atrás da primeira aparição do Bolsonaro na mídia, sabe? De repercussão nacional, né? Com certeza lá São Paulo, Rio, ele aparecia aqui ou acolá já, né? Que foi que conseguiu ser eleito vereador é porque tinha alguma notoriedade, né? Aí, enfim, eu pesquisei e realmente a primeira aparição que eu consegui achar dele foi realmente naquele Câmara Aberta, que foi em 1999, onde tem aquele onde ele fala, né, que fuzilaria o FHC e mais uns 30 mil. Sim, famoso. Realmente essa foi famoso vídeo do FHC, né? Isso, essa realmente foi a aparição assim, mais antiga que eu consegui achar do Bolsonaro, né? Mas ali ele já estava no segundo mandato como deputado federal, né? Ou seja, tem alguma coisa aí para trás que a gente que não está no Rio e São Paulo, né, que é onde ele surgiu ali, realmente a gente não consegue saber. Mas pela internet eu consegui achar isso aí. Olha, foi nessa época que... Desculpa, interrompendo. Foi nessa época que ele fez uma declaração, né, falando que o Chaves tem que seguir o exemplo de Chaves, mais ou menos nessa época. Você sabe dizer? Isso, mas isso aí foi para jornal, né, já. Tem a entrevista, né, dele no jornal. Uma revista, na verdade, acho que foi uma Playboy, se não me engano. Se não me engano, foi da Mara ainda é nacionalista, estatizante, né? Essa visão. Não é o liberal, não. O Bolsonaro ainda era muito diferente do Bolsonaro de hoje. O Bolsonaro lá era o estatizante, nacionalista, que nesse programa, inclusive, que ele falou do FHC, ele falou mal da privatização da Vale do Rio Doce, entre outras empresas estatais aí que foi privatizadas na época. Né? Ele criticava ainda, né, essa visão assim, né,
mais liberal, vamos dizer. Eu quero o Bolsonaro 1.0, né? Esse agora seria o quê? O 3.0, o 4, o 5. Ele tem várias versões, né, ao longo dos anos, assim, ele muda, assim, muda entre aspas, né? Assim, acho que a principal guinada, como tu falou aí, é a famosa guinada econômica, né? A visão econômica dele, no qual ele alega não entender nada, mas ele agora está abraçando o modelo liberal, digamos assim. Mas então, depois desse câmera aberta, qual seria assim o destaque assim na ele com mídia TV? Então, cara, eu consegui achar uma entrevista dele no Jô Soares, cara. Ele foi no Jô Soares em 2007. Parece que num programa anterior o Jô Soares tinha dito algo que ele era torturador, algo do tipo, né? E o Bolsonaro enviou um e-mail para o programa do Jô Soares, né? Isso, e o Jô Soares, então, sentiu obrigado a chamá-lo ali, né? Ele falou que não era um direito de resposta, mas convidou o Bolsonaro lá para fazer uma participação no programa do Jô. E, assim, uma coisa que tem que se notar também no Bolsonaro dessa época, que ele era um cara muito mais firme, sabe? Você viu o discurso dele, ele ainda não tinha esses vícios de linguagem que ele tem hoje, como, no tocante, questão. Ele era um cara bem firme, assim, parecia que ele sabia do que estava falando, né? Inclusive, ele discutiu com o Jô, pô, ele ficou realmente ali rebatendo, defendendo a ditadura militar, e o Jô, não, ficou realmente discutindo assim de uma maneira bem segura com o Jô. E o engraçado também, pô, é que já lá em 2007, o Bolsonaro tinha levado no seu paletó ali escondido, né, a mesma arma que ele usou agora, em 2018, lá naquele programa da Globo News, né, que foi o editorial lá do Roberto Marinho. Visto em 2007, né? Ele conversando com o Jô Soares, e você acha que foi ditadura ou não? Aí ele falou, não, por quê? Aí ele, olha só, eu vou ler uma coisa aqui para você. A Bolsonaro começou a ler o editorial do Roberto Marinho, né? Não sei o que lá, saudamos a Revolução de 64 e tal. Aí lá ele falou assim, e aí, você acha que isso aqui tá errado? Aí o Jô Soares, tem isso aqui, tem isso aqui. Aí o Jô Soares foi enrolando. Só que depois deu pra perceber que eu acho que alguém avisou no ponto, o Jô Soares. Aí ele se tocou. Alguém falou pra ele que ele ali era o editorial da Globo, escrito pelo Roberto Marinho. Aí o Jô Soares, não, eu já sei, isso aí é da Globo. Foi o Roberto Marinho que escreveu isso aí. Aí tentou relativizar. Achei assim engraçado que desde aquela época, pô, 11 anos depois, ele usou essa mesma arma contra a Globo, né? Que, em relação a essa visão da ditadura que a Globo prega hoje, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele usou a mesma arma porque foi a segunda vez que ele foi pra Globo, né? Porque eu não lembro dele ter ido pra Globo fora essa entrevista que tu tá falando. Acho que ele tava esperando, né, a cartada. Sempre que for na Globo, eu vou ter que ler isso aqui pra provar que meu argumento, certo? E depois ele levou escondido. Ele levou escondido assim no paletó, assim, realmente ninguém esperava. Tipo, a minha carta, né? Tem uma carta aqui na manga pra usar. Foi realmente isso. E eu percebi que o Jô não sabia, pô. Alguém avisou no ponto o Jô. Enfim, vocês podem pesquisar lá o vídeo. Foi até, inclusive, no canal do Carlos Bolsonaro que tem esse vídeo lá. Um dos primeiros vídeos postados na internet dele, lá de 2007. Caraca, muito tempo, né? 2007, cara. 11 anos. Certo. E depois dessa entrevista do Jô, acho que deve ter gerado bastante polêmica para ele ser chamado para outros programas, digamos, de menor nível, não é? Isso. Mais não, populares. Ele aparecia no Manhã Maior, entre outros programas, assim, falando o que ele falava, né, naquela época. Aí só que finalmente chegamos em 2011, né? O ano de 2011 e o nosso futuro presidente começou a gerar polêmica em um programa, né? Qual foi o programa? Custe o que custar, CQC. CQC, né? O famoso CQC. Então, isso, onde tinha figuras como Danilo Gentili, Marcelo Taz, Rafinha Bastos. Rafinha Bastos, né? Era esse o trio, né? Era o trio do CQC. A bancada, acho que ainda tinha Marco Luque, né? O famoso Marco Luque, hoje o cara dos comerciais e programa do Serginho Grossman. Isso. Pois é, já era ruim daquela época já. Aí, então, o CQC ele era o quê? Era um programa, humor com pegada política, não é isso? Tinha uma pegada assim de crítica. Eu lembro que tinha quadros como Proteste Já, né? Que você fazia protestos, né? Isso mesmo. Tinha um quadro de Brasília, né? Que acho que era Danilo Gentili que ia para Brasília, né? Danilo Gentili que ia. Era uma pegada assim, meio que
que pra debochar da política, não era? Era uma coisa assim, Isso. tipo... Não era Isso mais ou mesmo. menos essa tipo de abordagem assim em Brasília Isso. que ele fazia, porque faz tanto tempo que eu não lembro bem assim do quadro, mas eu lembro que era mais ou menos nesse sentido, assim, de rir dos políticos, né? Assim, Isso eu lembro que, além do Bolsonaro, né, que tava toda hora lá, tinha o Genuíno também, cara. Eles tinham uma rixa com o Genuíno não falava nada com eles. Lembro que quase Genuíno era tipo um toda vilão. segunda. O Genuíno era É, o vilão. Acho que era toda segunda, né, que tinha CQC. Toda segunda o Genuíno tava lá, algum deles estavam lá, principalmente o Danilo Gentili. E o Genuíno nunca respondia a eles, ficava sempre calado e tal. Eles tinham uma rixa com o Genuíno. Então, aí tinha um quadro, né, que era o Povo Quer Saber, né, que foi onde em 2011 o Bolsonaro participou, né, e pode dizer que ali foi o começo de tudo, né. só fazendo um disclaimer sobre esse quadro que eu lembro, esse quadro, se o povo quer saber, é um quadro em que esse convidado, né, tinha um convidado, né, e tinha umas Isso. perguntas que eram feitas para esse convidado. Normalmente as perguntas eram de cunhos polêmicos, né, temas polêmicos, porque a ideia do programa realmente era ter até audiência, né, e assim, quanto mais polêmico o convidado, melhor para eles, né, que gerava audiência, gerava comentários, né? Eu lembro bastante disso, assim, que havia comentários depois na imprensa de que alguém falou, Ciclano falou na entrevista. Pois é, ele Isso. participou desse quadro, o povo quer saber, então, o que é que ele falou lá nesse quadro? Então, aí o CQC devia procurar a gente na rua, né, para fazer pergunta, né, ou seja, o povo comum que fazia Vergonha. pergunta. Aí fizeram várias Né? perguntas, como, como é que é? Sim, sim. O que você acha sobre cota, né? Ele até que fala que, eu sou contra, todo mundo deve ser tratado igual, eu jamais entraria num avião que seja pilotado por um cotista, coisas É, assim. Só que teve um diferencial nesse programa, cara. Eles não pegaram só gente comum, não, porque pareça pegaram um famoso para fazer pergunta, que foi a Preta Gil. É muito estranho, né? Só era sempre o sim, povo da rua sim, que fazia pergunta, e dessa vez teve a Preta Gil fazendo sim, pergunta. sim. Aí ela fez a seguinte pergunta, né? Então, Bolsonaro, se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Aí ele dá aquela resposta, né? Negra, Preta Gil, né? Eu tô seguro, né? Eu eduquei bem meus filhos, né? Eles não tiveram uma vida promíscua como essa, tal, como a sua. Ou seja, isso jamais iria acontecer, né? O filho dele se apaixonar por Sua, uma né? negra. Aí, cara, isso Ele, depois pode falar, pode continuar. isso aí foi essa resposta foi a que causou o alvoroço, assim, todos os jornais depois repercutiram, né? Aí assim, aí depois desse quadro, o povo quer saber, né? Já na outra Certo. semana repercutiu, né? Claro, em todos os jornais, inclusive no jornal lá da Câmara, né? Essa declaração do Bolsonaro. Marcelo Tais no seu blog publicou um artigozinho onde tinha uma charge do Bolsonaro vestido de nazista. Enfim, né? Aí o CQC foi lá na outra semana, né? Enviou o Danilo Gentili para conversar lá com o Bolsonaro para ver, né, o que é isso aí, né? Será que realmente você falou isso, você quis dizer isso, né? Enfim, ele asseverou várias coisas que ele falou sobre cota, né? Mas em relação a questão da Preta Gil, ele disse que ele entendeu errado. Quando ele viu a Preta Gil, ele achou que a Preta Gil tinha feito alguma pergunta sobre homossexualismo, alguma coisa do tipo, né? E ele disse que entendeu errado e é incompatível a resposta dele. Aí ele mostra a foto do cunhado dele, né? O irmão da mulher dele, que é um negro. Aí tá aí, como é que eu posso ser racista se meu cunhado é negro? É o A minha famoso. mulher. É, É a é, famosa desculpa, né? Dos racistas, né? Como é que eu posso ser racista se eu tenho um amigo negro? é. Enfim, né? Inclusive ele falou bem assim, então, ou eu entendi errado ou vocês editaram. Né? Ele tava batendo no É. CQC. Aí o interessante é que quando volta, né, para a bancada lá pro TAS, o TAS pega uma foto e mostra bem assim, olha aqui, Bolsonaro. Tá a foto do TAS com uma garota do cabelo curto assim. Aí A filha dele, né? isso, ele fala assim, ó, essa garota aqui estuda lá nos Estados Unidos, na universidade tal, e ela é homossexual, e ela é minha filha, eu tenho um maior orgulho dela ser minha filha, né? Aí o Rafinha Bastos fala também, ó, é porque assim, é porque não existe ainda lei, né, contra a homofobia, né?
Porque senão esse cara tava preso. Eles falavam assim, realmente, o Bolsonaro era uma espécie de inimigo que eles estavam querendo passar, sabe? Não, aí depois disso aí, o Bolsonaro tava lá em todo o programa, ele aparecia, né? Criou uma plataforma do Bolsonaro, o programa, né? Ficou famoso, né? Aparecia, né? Eu lembro que até deram um óculos pra ele, né? Assim, ele fazendo... Tipo, eu percebi, assim, que foi a partir dali que ele começou a se tornar engraçado, né? Pelas declarações toscas dele. Ele se tornou, tipo, um motivo de piada, assim. Isso é bom lembrar também, né, que isso era da essência do CQC, porque os programas anteriores que ele apareciam, né, mostravam ele realmente como um monstro e tal. O CQC que fazia piada, realmente. Ele falava e vinha uma gargalhadazinha por trás, né? Essa de fazer piadinha veio do CQC. Antes não, isso realmente mostrava o que esse cara fala, que absurdo. O CQC, além de fazer isso, ainda fazia piadinha em cima. Com risadinha, né? Tinha aqueles efeitos, né, que o CQC tinha. Sim, uma edição, né? Edição de humor. Isso ali que começou realmente. É curioso que nesse mesmo período, eu lembro desse no mesmo discurso, eu lembro que, quer dizer, nesse programa eu lembro que eles pegavam também Maluf, né? E via como o Maluf é engraçado, o Maluf dava entrevista, fazia piada, sendo relativizado lá, assim, não sendo colocado no seu devido lugar, mas apenas sendo um personagem de humor para jovem. É curioso que a gente tem que atentar que o público do CQC era um público jovem, né? Se você for parar para analisar, a média de idade, assim, de quem assistia era jovem mesmo, né? Adolescentes, jovens adultos, era o público, né? Eu percebo que muito do que a gente tem no YouTube hoje, assim, pelo menos de programas políticos, digamos assim, bebe um pouco do CQC. Inclusive aquele famoso youtuber, deputado agora do MBL, Mamãe Falei, né? Algumas abordagens deles, assim, lembram um pouco o CQC, as abordagens, não lembram ou não? O que é que tu acha disso? Realmente. Tu acha que Arthur, Mamãe Falei, ele assistia muito CQC? Com certeza se formou lá, né? Inclusive, falando nisso, eu lembrei que nessa segunda vez, né, depois da entrevista, depois da pergunta da Gil, né, que foi feito, o Danilo Gentili foi lá na Câmara novamente falar com o Bolsonaro, aparece o Jean Willis, pô, 1 mês de mandato, né, que ele tinha. Aí eles foram lá, e aí, você já criou alguma inimizade aqui? Aí o Jean Willis fala do Bolsonaro. Né, tem o Bolsonaro, parece que ele fala umas coisas sobre homossexuais aí. Aí o Danilo Gentili puxou uma foto do Bolsonaro sem camisa, né? Ou seja, a piadinha que eles fazem em cima do Bolsonaro era diferente do que a mídia anterior, né? Que eu falei aqui de Jô Soares, aquele câmera aberta, era diferente, né? Eles faziam uma piadinha falando também, aí, o cara depila o peito, aí riam, sabe? Era uma pegada diferente. Então, ali foi apresentado o Bolsonaro para o público jovem, não é isso que a gente pode concluir? O público jovem começou a conhecer esse cara que falava o que pensava, né? Então, o que a gente pode falar após essas aparições assim dele no CQC? Ele foi pro Super Pop também, ele fazia participação bastante no programa Luciana Gimenez. Isso. Eu vi a primeira participação dele na Luciana Gimenez, ele estava falando sobre segurança pública, né? Aí chegou lá, o assunto virou a questão de falar sobre menores, Champinha. Sim. A Luciana Gimenez até concordava, falando, o Champinha foi para a Suíça, isso é um absurdo. A Luciana Gimenez, realmente isso é um absurdo. Aí o Super Pop foi a outra casa dele, tanto que recentemente ele falou, né? Ele foi lá no Super Pop e falou, aqui que tudo começou. Ele reconhece que foi o Super Pop que deu projeção para ele. O curioso é que a primeira vez que eu assisti ele foi realmente no Super Pop, porque eu era desses que assistia Super Pop, porque eu gostava das polêmicas, eu confesso. Mas então, eu lembro dele bastante. É curioso isso, para Luciano Gimenez, assim, eu lembro que ele era bastante vaiado, né? O público vaiava ele, que era composto ele era o inimigozão. Era tipo assim, era tipo o inimigo mesmo, né? Mas então, tu acredita, na tua opinião aí, Norton, tu acredita que o CQC é que transformou da imagem de Bolsonaro, assim, pra mídia? Ele não precisou do CQC, o CQC só deu visibilidade a ele? Cara, assim, bom lembrar que quando ele apareceu no CQC, ele já estava lá pro 4º mandato, né? De deputado federal.
Mas eu acho que eles fazendo, mudando um pouco da crítica, né? A crítica que o Joe fez a ele lá no programa é bem diferente da que o CQC fazia a ele, né? Uma coisa muito mais cômica, né? E eu acho que quando você faz uma piadinha a respeito de olha, o cara é homofóbica, mas olha só, ele depila o peito, vem aquelas risadinhas assim, eu acho que Pelo relativiza. Eu acho que ameniza um pouco. Quando sempre voltava para a bancada, eles faziam uma crítica até com uma certa raiva ao Bolsonaro, eles faziam, sabe? Obviamente, se não foi de propósito, né? Mas também, obviamente, eles perceberam que aquilo dava audiência para eles. Sim, claro, claro, claro. É TV, né? TV tá em busca de audiência. Mas então, É. eu queria te fazer uma pergunta. Você que fez a pesquisa aí. Onde é que surgiu esse termo que ele ganhou, esse apelido de mito? Chegou a pesquisar alguma coisa relacionada a isso? Não, eu vi alguns comentários, né, nesses vídeos que tem na internet bem antigos dele, né? Tinha um pessoal já se referindo a mito, né? A ele, só que coisa mais recente, né? Não é mais em uns 4 anos, 2014 para cá. É porque essa palavra mito, né? É com não, que não tem, né, o sentido do mito da mitologia, é outro tipo de mito. Ela é recente, né? Essa utilização. Eu lembro que tinha um jogador do Vasco, Dedé, que ele tinha esse apelido de mito, né? O É mito, como tal. se fosse algo É uma fenomenal, coisa, né? Não um é discurso. algo extraordinário, assim. Não É, de, não de mitológico, um ser mitológico, assim. é um Então, discurso eu. fantasioso que o que realmente é o Bolsonaro, né? De fato, ele é um mito É, no sentido grego, assim, um discurso fantasioso, né? Não ah, esse sim, com que tem um certeza. sentido mais de algo fenomenal, de que algo que se destaca, né, que tentam dar para ele. Na internet é isso que significa mito, né? Sim, claro, no adjetivo de mito, né? Hoje, assim, quer dizer, o uso da palavra mito hoje é relacionado a algo fenomenal, né? Algo que É. extraordinário, que não que não cabe a ele. Mas então, o que eu queria falar sobre essa questão, a gente teve o CQC em 2011, mas ali é o primórdio da internet. A TV ainda está bastante forte, né? Não é isso? TV é muito forte. Então, Orkut, 2013 nós temos manifestações de 2013, não é isso? isso mesmo. Ali os Manifestações. youtubers, ali foi o início na internet, né? Falando de internet, estava o alvorecer dos youtubers, né? Na época. Isso. As transmissões ao vivo, né, direto das movimentações. Eu lembro que nesse 2013 é quando surge o discurso dos apartidários, né? Eu lembro que na manifestação não queriam nenhum partido, né? Porque a movimentação não é de partido nenhum, não tem líderes, não tem ideologia. Eu lembro bastante, estamos aqui, eram algumas pautas vazias, né? Sem um discurso concreto É, por trás, né? O que se queria é. nessas manifestações. E muitos jovens se dizendo apartidários, né? Sem partido nenhum. E foi aí que surgiu alguns movimentos, não é isso? Alguns movimentos políticos, né? Assim, apartidários, É, como algumas páginas, né, de Facebook, né? isso. Na Pode internet citar algumas. eu lembro que na internet, assim, o primeiro movimento mais reaça que surgiu foi o tal dos revoltados online. Que tinha, o Revoltados Alexandre Frota online. saiu de lá. Essa Joyce Joyce Halseman, que Hess. é que não sei o nome dela, ela tava lá também com o Fazia Frota. parte da. É, e eram apartidários, né? Esses jovens assim, não tinham partido, né? Não era de esquerda, não era de direita, era um. Eu lembro bastante desse discurso assim, de que Isso. nós ele já chegou a comemorar a vitória, mas acabou que ele perdeu a eleição, não foi? É. E eu lembro que Bolsonaro chegou a apoiar ele, não chegou a apoiar, salvo engano, Apoiou. a Aécio, Apoiou. Esse cara apoiou podia. a Aécio. Apoiou. Todos eles apoiaram a Aécio Neves. É. E que eu lembro que assim que a Aécio perdeu, ele já chegou a declarar recontagem de votos, não queria aceitar, né, É. a derrota. E ali já criou no Brasil um clima meio que digamos assim, de revolta, né, em parte da população. Que tudo culminou com a Lava Jato, não é isso? Isso mesmo.
Nós não vamos entrar aqui nesse podcast para detalhar Lava Jato, porque é um assunto muito complicado e merece um programa especial, não é isso? A gente faz um outro dia, quem sabe um programa especial Lava Jato. O que é que tu acha? Tema para mais de horas isso aí. Então. E eu estou falando dessa cronologia para a gente analisar um pouco do que aconteceu no Brasil, o que é que mudou. Isso. O Bolsonaro foi absorvendo um pouco de tudo isso daí, né? De Toda essa revolta contra os políticos, né? Que ficou principalmente contra quem estava no poder, né? Que era o PT. Sim, claro. Isso ficou bastante evidente com a eleição de Dória, né? Dória se lançou como não político, né? Inclusive ele ganhou de Fernando Haddad, que depois vai perder para Bolsonaro agora em 2018. Mas lá em 2016 ele começou com esse discurso: olha, eu não sou político, que é o discurso de Trump também nos Estados Unidos, e que eu tô aqui para sou um gestor, né? Sou administrador e estou trazendo aqui esse discurso de empresarial, né? Tô administrando a cidade como se, no caso de São Paulo, como se fosse uma empresa, como se ele tivesse empresa para administrar. Mas então, começou esse discurso não político e Bolsonaro sendo político. Como é que ele se encaixou dessa forma? Então, ele estava no progressista, né? Durante todo esse tempo. Ele e todos os filhos dele eram progressistas. Partido PP, né? Partido Progressista. Sim. Ele, obviamente, né? Depois que ele começou a imagem dele, né? Tava sendo já surgiu um bocado de meme na internet com o Bolsonaro, né? Isso ainda no início do Facebook, né? Nem o WhatsApp eu acho que tinha ainda para replicar mais rápido assim os memes que apareciam de Bolsonaro, sendo chamado de mito, discutindo com Maria do Rosário, né? A gente não falou disso aqui, mas isso daí também foi um ponto assim chave na carreira do Bolsonaro, né? Talvez se ele não tivesse discutido com Maria do Rosário, né? Talvez não teria o Bolsonaro de hoje, porque ali foi replicado na internet. Claro, várias vezes, né? Entre esses jovens conservadores enxergaram ali um representante, né, de toda a sua raiva, né? Então, eu lembrei de um personagem aqui que nessa época aí da internet, né, 2014, 16, 2015, também teve muita repercussão, que foi o Feliciano, né? Vocês estão ligados? O Feliciano também estava na semana, toda semana. Isso, toda semana ele estava também em jornal, falou alguma coisa ali, repercutiu. E ele participava de CQC também, participou do CQC Pânico, né? E não deve esquecer também que o Pânico também começou o programa Pânico na TV, na Band, na TV, não lembro, mas ele começou a também embarcar na área política, né? Assim, seguindo o CQC, e também entrevistava alguns políticos, em algumas coisas assim, fazia isso. E na rádio, principalmente, né? No ano de 2016, assim, quando o Dória ele foi eleito, eu lembro que o programa do Pânico na rádio, eles davam cediam muito espaço para essas pessoas, Kim Kataguiri, Felipe Moura Brasil, né? Não lembro o nome desse cara. Era Jovem Pan também, ele participava de alguns programas. Acho que nesse período, mais ou menos, quando foi que Kim Kataguiri ganhou, ele passou a ser colunista da Folha. Isso. Eu lembro que a gente não pode esquecer, né, que nesse período de 2015 2016, impeachment de Dilma, a gente já estava esquecendo aqui do famoso impeachment, Temer assumindo, Cunha. Quer dizer, o Brasil estava numa efervescência política muito forte. E a política passou a ser o principal meio de discussão do brasileiro, né? Mudou do futebol, né? Realmente, já que perdeu. O pessoal se politizou bem rápido. E a política virou realmente um Fla-Flu, né? Aqui um Santa Esporte, aqui falando de Pernambuco, virou uma briga de torcida mesmo, assim. E assim, tu citou um cara aí que me faz lembrar um outro personagem que meio que ajudou a politizar o povo, né? De uma maneira um pouco torta, mas que acabou politizando, que foi Olavo de Carvalho também. Nessa época na rede social, o cara ajudou. Talvez ele seja o pai disso aí, né? O pai desse novo pensamento. Tu me falou aí, eu lembrei de um
de um outro também personagem, que é o Leandro Narlock, que eu lembro que os livros dele começaram a vender muito. É o Guia Politicamente Incorreto de alguma coisa. Eu lembro que você ter livros bastante. Acho que o Olavo de Carvalho, como você citou, começou a vender bastante livro nesse período, não é? Isso mesmo. Alguns autores, assim. Enfim, né? Então, Aí sim, nesse período, você pode. não, Nesse período desculpa, aí. deixa eu só falar. Desculpa te interrompendo mais uma vez, não esqueça. Então a gente tem aí um novo pensamento de direita no Brasil, né? Isso é a queda da presidenta Dilma Rousseff, tem Temer assumindo o poder em 2016 que ele assume, né? Ou 2015, eu não lembro. 2016. 2016 ele assume. Nós temos os movimentos de direita bastante fortes, assim, principalmente na internet, né? Nesse período, eu creio que o principal veículo entre os jovens já passa a ser o YouTube, né? Os jovens preferem o YouTube à TV, não é isso? Mais ou menos assim. A gente tem toda uma mudança de paradigma no Brasil. Enquanto lá em 2011, quando o Bolsonaro surgiu, a gente tinha a TV como principal meio de comunicação, não é isso? A gente parar, sentar, assistir. Já no período a gente assistia, mas e tinha redes sociais, mas era muito incipiente ainda, não era para todo mundo. E agora a gente tem o YouTube, né? A gente tem esses canais de direita surgindo. A gente tem toda uma produção de conhecimento voltado para essas novas ideias que estão aqui no Brasil. Novas, assim, que estão chegando no Brasil, mas antigas, porque essas ideias são bastante antigas. Mas prossegue, desculpa, só queria falar sobre que a gente tem um novo paradigma e como é que ele se acomodou a isso. Como é que o candidato Bolsonaro se acomodou. Então, no caso, esse pessoal, né, que começou a se comunicar, né, usar a internet como meio de comunicação, né, você pode ver muito vídeo aí do Bolsonaro que tem comentário assim de 4, 5 anos que já tinha o pessoal clamando Bolsonaro presidente, né? Sim, 2018. Bolsonaro presidente urgentíssimo. E ele estava de olho nisso, né? Ele sabia que ele teria a oportunidade de se candidatar à presidência, né? Mas eu vou dizer para você um negócio. Se não fosse o exemplo do Trump em 2016 ou Isso. 2015, não lembro, eu acho que seria difícil ele Não, realmente, inclusive no início da entrar como candidatura candidato dele, assim, né? postar. No início da candidatura dele, né, ele já falava do Trump, ele se espelhava no Trump, realmente. O Trump foi Já. importante nesse processo aí de criação do Bolsonaro. Então, aí no caso, o Então, Bolsonaro, né, vendo todo esse território possível, né, para ele agir, né, ele começou já a fazer umas mudanças partidárias, né, de olho em 2018, né. Foi quando ele saiu do PP para o PSC, né. O PSC acolheu ele lá com o Marco Feliciano e esses caras aí, né. sim. Só que ali ele viu que jamais seria lançado para a presidência, né? E já procurou outro partido, né, que poderia lançá-lo, né, nessa corrida presidencial de 2018. E o partido que apareceu primeiramente foi o PEN, né, Partido Ecológico Nacional. Curioso, né? Partido Ecológico Isso. Nacional. O Bolsonaro chegou a assinar um termo lá com o presidente do partido, né, onde ele se mostrava comprometido, né, a se filiar ao partido. O partido depois ia virar o Patriota, que de fato virou, né. Só que Sim. vai entrar aí depois um personagem que é o Bebiano, né? Esse Bebiano foi fundamental, né, foi meio que um articulista do Bolsonaro nessa época para tanto colocá-lo no PEN, que seria o Patriota depois, né, como também depois tirá-lo de lá e colocá-lo no PSL, né, que até então era presidido pelo Bivar, né, como é que é o nome dele? É Luciano Bivar. Isso. Luciano Bivar. Isso. Esse Bebiano é um cara totalmente fora do cenário político, né? Ele é um advogado, né, que se formou na PUC e é lutador de jiu-jitsu, né? Um cara que não tem nenhuma vida política, nenhum familiar dele na política. Aí em 2015, né?
Hoje, quando a gente vê aí, o cara é super braço direito do Bolsonaro, né? E tudo começou lá quando ele virou um fã do Bolsonaro, né? Pela internet. Tudo começou em 2015, pô. Esse Bebiano, ele enviou uma mensagem, pô, pelo Facebook pro Carlos Bolsonaro. Parece que a Dilma tinha assinado um decreto aí, na qual dava poder ao o ministro da Justiça, ou da Justiça, não, o ministro da Defesa, perdão. Ele poderia demitir militares, né? Aí o Bebiano foi lá no Facebook do Carlos Bolsonaro, né? E não, isso é um absurdo, né? Essa Dilmanta, né? Se referiu assim a Dilma, né, na época, tá fazendo um absurdo, fale aí pro Bolsonaro agir energicamente, tal. Isso em 2015, né? Aí isso foi totalmente ignorado, né? Não teve nem resposta aí do Carlos Bolsonaro nessa postagem. Ele era um cara comum, né? Só. Aí o que aconteceu? Ele começou a tietar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele descobriu que o Bolsonaro estava em determinado evento, aí ia lá, oferecia serviço jurídico gratuito, né? Uhum. Para que o Bolsonaro aceitasse ele na equipe dele, né? Só que o Bolsonaro sempre rejeitando, né? Até que no lançamento do livro daquele, acho que foi o Flávio Bolsonaro que escreveu um livro sobre o Bolsonaro, né? O Bebiano foi lá, né? E mais uma vez foi tietar o Bolsonaro e chegou lá e falou: ó, na sua defesa aqui contra o caso da Maria do Rosário tem vários problemas, né? Vários pontos baixos aqui, eu posso ajudar. E foi aí que o Bolsonaro, né, nessa ocasião, o Bolsonaro começou a dar ouvido para ele, né? Enfim, aí deu o que deu, né? Isso já era em 2017, pra você ter noção. O Bolsonaro, o Uhum. Bebiano ganhou confiança do Bolsonaro, né? E agora tá isso, né? Sempre do lado direito do Bolsonaro. Como eu falei, Mas foi. deixa eu te fazer uma pergunta. O Bebiano, ele já era de algum partido ou não? Não, não, nenhum partido totalmente desligado da política. Ele mesmo disse que não entende nada de política e não sabe nem como é que foi parar lá. Ele virou um fã do Bolsonaro. Tá? Ele realmente não tinha nenhuma relação com política. Eu estava vendo uma reportagem que o UOL fez com o Bolsonaro, com o Bebiano Sim, após o ataque que teve lá no atentado ao Bolsonaro, né? sim, Aí ele sim. falou que nunca entendeu nada de política e não sabe o que estava fazendo lá. Né? Então, aí Pois no é. caso, ele era um cara comum, vô. Ele trabalhava num grande escritório de advocacia, que é do Sérgio Bermudes, um grande escritório de advocacia que tem lá no Rio de Janeiro, né? E falava que era só um cara comum, como ele mesmo dizia, um cidadão Aí, de um cidadão de classe média que mora no Leblon e luta jiu-jitsu, né? Ele chegou a hum, abrir uma academia lá na Flórida, né? Um cara não tinha nenhuma relação com política. pois é, e como é que ele fez esse intercâmbio assim com o presidente do PSL, Luciano Bivar? Então, no caso, né, depois de tietar tanto o Bolsonaro, ele acabou ganhando confiança do Bolsonaro, né? Aí o que acontece? O Bolsonaro delegou a ele, né, fazer essa interlocução com o PEN primeiro, né? O PEN, Partido Ah, Ecológico Nacional, Bolsonaro. ali, e ele estava Ah, articulando isso. Aí ele começou a ter uma certa embate, né, com o presidente do PEN, que eu não lembro o nome agora, né? Que o Bebiano estava sim. dizendo que estava percebendo que ele provavelmente o Bolsonaro se filiando ao PEN e logo o PEN iria chutá-lo, né, escanteá-lo. Né? Uhum. E como o Bolsonaro tinha muita ambição, né, não era isso que eles queriam. Né? Ele queria realmente ser lançado para presidente e ser o protagonista do assunto, né, Uhum. da história ali. Né? Então, aí apareceu, né, Luciano Bivar, do PSL, aí, oferecendo mais liberdade para ele no PSL. Né? Aí essa figurinha aí também, né, que na época foi ele que fundou, né, o PSL, Partido Sim, Social sim, Liberal. Luciano Bivar. Isso. Então, o que é que a gente pode falar sobre o Luciano Bivar? É o famoso Luciano Bivar, né? Quem é de Recife aqui conhece bastante Bivar. Isso. Que era do PS, do antigo PFL. Lembra o PFL, que agora é DEM? Sim, sim. Bivar era do PFL, um empresário,
em Direito aqui de Recife. Foi presidente do esporte, no tempo, do Esporte Clube Recife. Acho que é a maior marca Qual daqui de Pernambuco, né? De Recife, esporte. Ou não? Não. Santa seria o maior clube aqui de Pernambuco. Mas tem discussão para isso. Mas, assim, o que a gente pode destacar de Bivar como presidente do esporte? Assim, o que é que tu conhece dele? Tem um polêmico esqueminha aí que rolou na Copa das Confederações de 2001, né? Sim. Uma suposta compra de convocação para a seleção, né? Do antigo volante do esporte, Leomar. Esse caso eu lembro. Foi bastante famoso na época, né? 2 anos, assim, depois de uns 10 anos, Bivar fala que aquela convocação ele comprou, né? Ele pagou para que Leão convocasse o volante que na época atuava pelo esporte. Isso aí deu problema no STJD. Em 2006, né? O deputado hoje, atual presidente do PSL, Luciano Bivar, se lançou presidente da República, não fez? Isso mesmo. Então, pelo PSL, né? Que ele já tinha sido fundado, né? Isso mesmo. 98 ele já tinha assinatura oficial, já tinha oficializado. Isso. E em 2006 ele se lança candidato à presidência da República. 62. Então, o que a gente pode tirar de Bivar dessa época? O que ele falava? Então, essa bandeira, né, do imposto único, que tinha o PSL naquela época, e praticamente ele vindo de um partido liberal, né, mesmo assim nos discursos a gente não chegava a ouvir, né, o mesmo discurso que os liberais usam hoje, né, de falar menos Estado. Chegava assim a falar de baixar juros, carga tributária, né, mas era um discurso ainda, vamos dizer assim, até que suave em relação ao... Então, a gente pode falar que o PSL hoje é o segundo partido que tem mais representantes, né, na Câmara Federal, e poderíamos citar, assim, dizer que muitos deles puxados por Bolsonaro, não é isso? Isso mesmo. Quem é que a gente poderia dar exemplo, assim, de pessoas que... Fora o príncipe Bivar, né, que também é do PSL, deputado Bivar agora, eleito. Quem mais a gente poderia destacar desse nobre partido fundado em 98 por esse social-liberal, Luciano Bivar? Quem é que a gente poderia destacar? Bem, os filhos, né, de se esperar, né, que foram todos, né, toda a corja Bolsonaro foi, né. O clã Bolsonaro. Fora isso, você também tem Alexandre Frota, né, que a gente já chegou a falar dele aqui. O ator. Ator pornô. Você tem mais quem? Você tem... no caso, deputado federal, né, que a gente tá falando. Isso, Mas pode falar estadual, né? Estadual a gente tem Janaína Pascoal, né? A advogada que ficou famosa. Tem a Joyce, né? Haas, eu não sei como é que pronuncia o nome dessa mulher, velho. Sim, uma jornalista que foi acusada de plágio, né? Processo de plágio, sabia? Na verdade, a primeira notícia que eu tive conhecimento dela foi quando o pessoal tava escrachando ela por causa desse plágio, caso aí. Então, quem é que a gente poderia destacar mais? Teve aquele cara que usa o nome dele, né? Que foi o mais votado lá no Rio de Janeiro, né? Deputado estadual mais votado por usar o nome dele. Isso, Então, mas a gente pode destacar o que desse novo PSL, desses candidatos que se elegeram? A gente poderia destacar que eles são um espelho de Bolsonaro, podemos dizer isso? Então, Norton, a gente poderia destacar que esse novo PSL, como característica, ele teria candidatos espelhados em Bolsonaro, assim, seria um reflexo do candidato Bolsonaro, do presidente agora eleito Bolsonaro. Qual a tua opinião relacionada a isso? Norton? Então, certo. Sim, né? E não, né? Porque, por exemplo, você tem o Luiz
Felipe de Orleans Bragança, né? Ele não parece assim ser um cara que pensa muito como o Bolsonaro, não, né? Tá lá mais pelo lado liberal realmente, mas ele parece não tem nada a ver com aquele militarismo, né, do Bolsonaro, né? Mas fora isso, realmente foi uma cambada aí de deputado que é o reflexo puro do Bolsonaro, né? O discurso militar. Mas a gente deve, assim, destacar que são muitos candidatos ex-militares, não é isso? Ligado Isso. ao militarismo São desse Bolsonaro. sargentos e Agentes, capitães, comandantes, delegados generais, também, né? Não só. Tem delegados, né? muito gente da Polícia Juízes também, Militar. mas todos candidatos ligados a uma linha autoritária, né? De autoridade. Isso, Poderíamos destacar isso? isso. Sim, né? Se fizermos uma análise, o príncipe eles têm uma carga autoritária no sentido de poder, né? Poder que emana, poder de autoridades. Quando não é militar, tu tem essas grandes personalidades, né? Como Alexandre Frota. Isso, justamente assim, o antipetismo também, poderíamos destacar em alguns candidatos. Como tu imagina daqui a 4 anos o PSL? Como é que tu enxerga? Assim? Vamos fazer um exercício aqui de futurologia. Assim, eu acho ainda muito que eles ainda não conseguiram, apesar de ter essa pegada militar, eu não acho que eles ainda conseguiram construir uma identidade sólida, não, do que eles são, sabe? Mas Eu poderíamos acho que dizer muita coisa vai que acontecer. eles se elegeram com essa característica, né? De serem liberais em economia e conservadores em costumes, correto? Quase todos concordam com isso. Então, o partido, como eu disse, né, eu acho que, apesar de ter essa pegada, é o partido dos militares, é o partido dos conservadores, dos ex, dos delegados, dos sargentos, mas eu acho que está faltando ainda uma identidade sólida, assim, sabe? Porque tá tudo muito novo ainda. Pô. Foi a onda Bolsonaro, o pessoal foi entrando, mas a gente já vê essas discussões que teve, esses problemas que teve com o Luiz Felipe, né, lá, o Bragança, né? Isso já mostra que eles ainda não têm uma sintonia entre si, sabe? Então, poderíamos concluir assim que o PSL teve esse grande número de candidatos eleitos devido ao bolsonarismo. Isso. Acho que o principal fator realmente foi o nome Bolsonaro, sabe? Não realmente lá uma ideologia, um pensamento em comum entre eles, né? Apesar de ter essa, essa direção militarista e conservador e autoritária. Só que eu acho que além disso não tem muita identidade não, esse grupo que entrou aí. Ou tô enganado? O que tu acha? Eu também acho, concordo e assino embaixo com tudo que tu falou. Então, o que é que a gente pode esperar 4 anos de PSL no poder? Cara, aí é uma coisa que eu também não sei, sabe? Porque, como eu disse aí, dessa falta de identidade, né? A gente percebe que eles ainda não têm uma sintonia, eles ainda não têm não parecem ter uma afinidade, né? Parece ser tudo muito bagunçado, né? Eu estava esperando que o PSL ia absorver assim, muito do nome do nome do governo do Temer, né? Exatamente por não ter Certo. projeto, por não ter sintonia, mas eles É, realmente estão usando. E aí eu é, não sei, cara, não sei o que dizer ainda não. Eu na tua até o opinião, momento eu errei minhas previsões. eu também sou péssimo em previsão. O partido, né? Estão realmente montando uma equipe própria, né? Como eu disse, eu achei que eles absorveriam a equipe já do Temer, exatamente por causa desse despreparo, sabe? Mas as pautas econômicas são do Temer, né? Eles estão absorvendo todas as pautas do Temer. Reforma da Previdência, estão Isso. abraçando agora a reforma trabalhista, de uma outra forma, né? Aí teve querendo ou não, eles terem nomeado o Sérgio Moro, né? Parece ter que eles aliviaram um pouco, eles perceberam que trouxeram alguém de nome para o partido, né? Só que tem um Isso. problema, né? O ministro da Justiça não é um cara que vai realmente as Eu acho diretrizes que do governo, né?
Parece ser um governo assim, que vai ficar ali mais. É um ministério mais independente. Eu acho que é o seguinte, que ele usou digamos assim, a bala de prata. Ele poderia ter guardado ela, usou antes do tempo, né? Porque ele vai ser um ministro no qual ele não vai conseguir demitir, né? Qualquer demissão, Sérgio Moro, qualquer briga interna, para a imagem dele perante aos seus eleitores, vai ser complicado. Qualquer discussão entre eles, que é muito comum entre ministros, né? Algum debate ou alguma demissão no futuro. Eu percebo ainda que os ministros ainda estão batendo cabeça. Assim. Paulo Guedes não se dá muito bem com o Lorenzoni fala uma coisa, Mourão fala outra. E Mourão, por incrível que pareça, é o que está sabotando o próprio candidato Bolsonaro. Assim como o Temer fez com Dilma, ele está fazendo direitinho com o Bolsonaro. Foi o Mourão que deu, inclusive, lenha para a fogueira, né, ao seu cara que acabou revelando que o PSL já tinha convidado, tinha lançado o convite para o Moro antes, né? Eu tenho a impressão que o Mourão é o mais atrapalhado de todos, sabe? Tu acha que ele faz isso conscientemente? Para mim, não. Para mim, ele é o cara mais atrapalhado dali. É porque, assim, se a gente for parar para analisar, Norton, Mourão é general. General não recebe ordem de capitão. Não é isso? O exército é a hierarquia. Eu acho que ele ainda não entendeu assim, essa questão política de que Bolsonaro seria o chefe dele, né, o líder dele. Eu percebo que ele não liga para o que Bolsonaro fala. Eu percebo que já percebo uma certa rusga entre os dois, nesse sentido assim. De Mourão falar uma coisa e Bolsonaro dizer não tive contato com o Mourão para saber essa informação, né? Eu percebo isso. Assim, eu lembro uma declaração do Bebiano. O Bebiano tinha ido lá no Bebiano querer saber de uma declaração do Mourão que ele tinha dito aí, uma coisa polêmica, eu não lembro o que era. O Bebiano falou bem assim, como sempre o Mourão estragando tudo, né? Sempre ele. Vamos torcer por mais Mourão nesse governo, né? Eu morri de rir, cara. Eu lembro quando o Bolsonaro sofreu um atentado. Aí foram perguntar pro Mourão, e aí, você acha que isso vai ser usado politicamente? Vocês devem, né? Que tinha essa rixa ali também dentro, né? Aquele Mago no Malta queria explorar o atentado, né? Politicamente. Já outros não, lá dentro do PSL. Aí perguntaram pro Mourão. Ele só falou, isso aí já deu o que tinha que dar, né? Já é a página virada. Né? Pois é. Então a gente pode concluir que teremos 4 anos de completo o quê? Eu acho que serão incertezas, pô. Pela própria personalidade do Bolsonaro, sabe? Você vê que ele não é um cara que tem palavra, né? Você vê ele falando uma coisa e depois fala, não é isso que eu queria dizer e tal. Vai ser assim nas ações do governo também, sabe? Eu li uma reportagem, tava vendo uma reportagem aí falando assim, Bolsonaro talvez cometerá estelionato eleitoral, né? Aí o pessoal comentando assim, tomara, né? Tomara que ele cometa estelionato eleitoral. Não. Vamos torcer por um estelionato eleitoral do Bolsonaro. Então aqui a gente encerra o primeiro podcast, o Queijo e os Vermes. Agradeço a Norton por ter cedido o tempo e tal para gravar comigo aqui. E assim, eu queria dizer que a gente pretende gravar toda semana um podcast novo, com temas diferentes. Aqui não é um podcast político, pelo menos não é o que eu penso. A princípio, né, a gente está tateando ainda, não é isso, Norton? Então, a gente veio tratar agora de Bolsonaro, né, porque não tem como não falar de política nesse momento, né, mas de fato eu não... O interesse do podcast não é falar só de política, é falar de coisas variadas, né? Cultura pop, filosofia, história. Isso, história, futebol, TV. TV. A ideia é falar. Pronto.
Então, galera, chegamos aqui ao final do podcast O Queijo e os Vermes. Eu queria dizer para vocês nos seguirem nas redes sociais. Por enquanto, só temos o Twitter do podcast, o arroba Queijo e os Vermes. Segue lá a gente e está iniciando agora esse projeto. E aí, Norton? Então, galera, obrigado pela paciência de ter nos ouvido até aqui. É isso aí, valeu aí, Bronson, também pela conversa. E é isso. Até a próxima. Até a próxima, então. Tchau, tchau, pessoal.